bem-vindos a mais um fórum de residentes em arritmias cardíacas da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Meu nome é Luciana Armaganian, eu sou eletrofisiologista e médico e membro da diretoria da Sobrac. Hoje nós teremos duas atividades. Nós começaremos inicialmente com uma apresentação de tese, seguido pela discussão de um caso clínico. Para isso, eu tenho o prazer de convidar os nossos debatedores, Dr. Benhur Hens, que é médico eletrofisiologista do Instituto Brasília de Arritmia, Hospital do Coração do Brasil, Hospital Brasília, e doutor em medicina pela Unifesp. Dr. José Tarcísio Medeiros de Vasconcelos, que é coordenador de eletrofisiologia do CARE, Centro Avançado de Ritmologia e Eletrofisiologia, coordenador do curso de pós-graduação em eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial do CARE, e doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E doutor Luiz Eduardo Montenegro Camanho, que é mestre em cardiologia e doutor em ciências médicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especialista em eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial pela Sobrac, fellow do European Society of Cardiology e médico do Serviço de Arritmia Invasiva do Hospital Procardíaco no Rio de Janeiro. A nossa dinâmica envolverá a apresentação de 15 minutos da tese, seguido por 10 minutos de discussão, e após isso, a apresentação de um caso clínico, que também terá a duração de 15 minutos e mais 10 minutos de discussão. Eu solicito aos senhores que esse tempo seja rigorosamente respeitado para que os assuntos sejam amplamente discutidos. E por ser um evento gravado, nós não teremos a interação com a plateia. Gostaria de convidar, então, o Dr. Flávio Araújo Mota. Dr. Flávio é cardiologista titulado pela SBC e atualmente é residente do terceiro ano do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele apresentará a sua tese, intitulada Ablação de Fibrilação Atrial, com uso de radiofrequência utilizando High Power Short Duration, com a técnica Burning and Running. Olá, Flávio. Olá, inicialmente, boa noite para todos. Gostaria de agradecer à Sobrac pelo convite, gostaria de agradecer aos queridos mestres Dr. José Tarcísio, Dr. Silas Galvão e Dr. Carlos Eduardo, por sempre estarem fomentando a ciência dentro da CARE. E vou iniciar, então, a nossa apresentação falando basicamente sobre o que a gente vem falar, né? Proteção esofágica em ablação de fibrilação por radiofrequência, com uma técnica modificada, alta potência e curta duração, prevenindo aquecimento aditivo. Então, estão envolvidos nessa tese o professor José Tarcísio Medeiros Vasconcelos, Dr. Silas Galvão, Dr. Carlos Eduardo, e eu representando o grupo de residentes. Então, inicialmente, o que a gente tem, né? Inicialmente, a gente tem um problema. Apesar da evolução tecnológica que existe hoje na ablação, tanto o mapeamento eletroanatômico quanto o uso de CIRCA, que é esse termômetro multipolar, a lesão esofágica ainda existe, ainda é presente, ainda está presente nas ablações por radiofrequência. E nós acreditamos que, na verdade, as lesões térmicas esofágicas são precursoras das fístulas atrioesofágicas e ocorrem até 60% das ablações, conforme os senhores podem buscar aí na nossa bibliografia. A ablação por radiofrequência com alta potência e curta duração é uma técnica que veio para simplificar e até com o objetivo de reduzir esse tipo de ocorrência. Então, o High Power Short Duration é justamente uma técnica que veio com esse objetivo. E a ablação, utilizando essa técnica de alta potência e curta duração, aparentemente não reduz a chance de lesão térmica esofágica. A ablação com o uso de alta potência e curta duração, realizada com lesões adjacentes ponto a ponto, determina um fenômeno biofísico chamado de aquecimento aditivo, que pode ser entendido como um aquecimento contínuo que ocorre por consecutivas lesões aplicando sobre uma mesma região ou uma região adjacente, conforme nós falaremos posteriormente. O aquecimento aditivo, então, pode ser o elemento-chave
para o desencadeamento dessa lesão térmica esofágica e, posteriormente, num grupo menor, a fístula átrio-esofágica. E como é a técnica descrita, a técnica tradicional do Wright Power Short Duration ou a técnica tradicional do ponto a ponto? Ela é conforme descrito na figura, ela é uma técnica basicamente que segue linearmente as lesões, e aqui demonstrado nesse mapa eletroanatômico, os senhores podem ver a parede posterior, as 4 veias pulmonares, e as lesões consecutivas, sendo elas feitas de modo linear e ponto a ponto. Essa é a técnica tradicional do Wright Power Short Duration. Conforme nós podemos observar nessa apresentação no Heart Rhythm, apresentado em 1º de maio de 2020, na verdade, esse grupo de 16 pacientes, em que foi utilizada essa mesma técnica, a técnica do Wright Power Short Duration, e monitorado através do CIRCA, que é esse termômetro esofágico com multipoints, foi, na verdade, observado que as lesões elas tornavam-se cada vez mais aditivas, dependendo do tempo. Então, dependendo da variabilidade do tempo, conforme vocês podem ver nesse gráfico que está à frente dos senhores, que demonstra no eixo de X o tempo e no eixo de Y a temperatura, dependendo do tempo que existe entre uma lesão e a outra lesão, o que acaba ocorrendo uma lesão aditiva de temperatura. Eu aumento a temperatura constantemente se eu não chegar a um determinado ΔT, que foi proposto nesse trabalho de 2020, que seria um tempo de, em média, 60 segundos entre uma lesão e outra lesão. E para que as lesões não fossem somadas, não fossem aditivas, teriam que haver uma distância média de 2 centímetros. Pegando essa informação, então, nós propusemos uma hipótese. A hipótese foi: evitar o aquecimento aditivo pode prevenir as lesões térmicas esofágicas em ablação por radiofrequência, usando ainda a mesma técnica, que seria a técnica do Wright Power Short Duration, no tratamento da fibrilação atrial. O nosso objetivo, então, foi determinar a incidência das lesões térmicas esofágicas em pacientes submetidos a esse tipo de ablação, utilizando a técnica modificada, levando em consideração esse último trabalho demonstrado. Então, em termos práticos, como se propõe essa alteração? Então, os senhores podem ver um mapa também eletroanatômico na frente dos senhores, com as 4 veias pulmonares, e a gente observa que as lesões, a primeira lesão, hipoteticamente, seria essa lesão à esquerda, para que eu possa imprimir uma próxima lesão na parede posterior, eu devo estar a pelo menos 2 centímetros ou 20 milímetros, ou com uma espera em média de 60 segundos ou mais. Podendo, obviamente, ter uma alteração de ir para frente, de um lado ou de outro, mas nunca imprimindo 2 lesões com uma distância inferior a 2 centímetros ou um tempo menor do que 60 segundos. E nós utilizamos, então, essa outra técnica, essa técnica modificada, que seria, inclusive foi citado por um colega anterior, como sendo burn and running. Então, você queima e sai, você queima a região e sai, e isso fazendo ou na mesma parede posterior do átrio esquerdo ou indo para a parede anterior do átrio esquerdo. O mais importante é manter essa variabilidade de tempo versus distância. Quais foram os métodos, então, empregados para esse estudo? É um estudo unicêntrico, piloto, prospectivo. Tivemos uma série de casos, que já vou apresentar, e com um único operador. Isso é importante, não houve variabilidade de técnica. Os pacientes, basicamente, portadores de FA paroxística ou persistente. A técnica utilizada foi com isolamento antral das veias pulmonares por ablação com radiofrequência. Utilizamos os 2 grandes modelos de mapeamento, o InSight e o CARTO,
3, o Insight Nevix. Os catéteres utilizados, obviamente, foi com sensor de força de contato, conforme descrito. A ablação foi uma ablação ponto a ponto, obviamente com essa diferença de tempo entre as localidades e geograficamente diferentes. Monitoramos a temperatura esofágica com o CIRCA, que é esse mesmo modelo multipoint, mas a temperatura esofágica não foi algo que impedisse o contínuo da lesão. Nós não parávamos a lesão caso chegássemos a alguma temperatura específica. Nós aplicávamos com 50 watts, basicamente durante 5 segundos, ou caso o tipo de aplicação tivesse aquele gap de entrega de watts, 8 segundos. A limitação de contato de força foi mais ou menos 10 gramas na parede posterior. A espera mínima, então, o mais importante para esse trabalho foi justamente o quê? A espera mínima ser de 60 segundos entre as lesões adjacentes e o distanciamento entre as lesões de 20 milímetros na parede posterior. Como já disse anteriormente, podendo, inclusive, ir para a parede anterior, não importando que isso tivesse um delta de 60 segundos entre as lesões cominutivas. Todos esses pacientes foram submetidos à endoscopia digestiva alta nas primeiras 24 horas, logo após o procedimento. E nós caracterizamos as lesões térmicas esofágicas utilizando a classificação de Kansas City. Quais foram os nossos resultados? Nós, então, vimos 54 pacientes consecutivos, com 38 homens, a idade média de 62, mais ou menos 11 anos, 50 pacientes sem cardiopatia, 22 pacientes com FA em forma persistente, perfazendo um total de 40% do nosso N, 22 pacientes com fluter arterial peritricuspídeo associado, também tratado no mesmo procedimento. O volume indexado atrial esquerdo foi de 40 a mais ou menos 11. A fração de ejeção de ventrículo esquerdo foi de entre 63% mais ou menos 9%. O tempo de isolamento gasto para a realização do procedimento foi de 90 minutos, mais ou menos 27 minutos. A ablação da parede posterior no modelo box foi necessária em 2 pacientes. E a temperatura esofágica variou de 35,7 a 47 graus Celsius. Lembrando que essa temperatura não impedia o contínuo da lesão. A lesão foi entregue, independente da temperatura. E o que nós tivemos como resultado, então? 89% dos nossos pacientes não apresentaram nenhuma lesão térmica esofágica. 11% apresentaram ainda lesão térmica, mas essa parcela de 11%, 4 pacientes foi Kansas City 1 paciente Kansas City 2A. Não tivemos nenhuma lesão além da mucosa. Então, comparativamente, na nossa amostra da clínica, nós percebemos aí uma redução exponencial das lesões térmicas esofágicas, conforme os senhores conseguem observar. Comparativamente, então, na barra laranja, 60 pacientes na barra azul, né, e 54 pacientes na técnica modificada. Na barra azul está a técnica final do High Power Short Duration, e na barra laranja, essa técnica modificada. Tivemos uma grande redução da lesão térmica esofágica, então, nessa técnica que nós propusemos. Conforme os senhores podem ver, um dos exemplos que nós achamos interessante frisar, temos aqui um caso real também de um mapa eletroanatômico, também utilizando o CIRC, com esses multipoints, e tivemos uma temperatura extremamente elevada, de 44 graus Celsius, registrado nesse termômetro. Não deixamos de entregar a lesão foi entregue, obviamente seguimos o mesmo modelo, fuga do local, e
o aspecto endoscópico que os senhores podem ver à direita, sem nenhuma lesão posteriormente à realização da ablação. O que nós, então, chegamos como conclusão dessa nossa proposta? É um estudo piloto, que indica que a técnica modificada de ablação do High Power Short Duration, fugindo desses locais, pode ser capaz de reduzir significativamente a incidência desse tipo de lesão, ressaltando a importância clínica do fenômeno de aquecimento aditivo como elemento-chave na fisiopatologia das lesões térmicas esofágicas. É óbvio que a gente entende que estudos controlados são necessários para poder corroborar e tornar, obviamente, o fomento desse tipo de técnica um fomento mais utilizado. Essas são as nossas referências, inclusive a apresentação da Heart Rhythm, e eu agradeço pela oportunidade a todos. Espero ter alcançado o tempo proposto. Muito bom, obrigada, Flávio. Nós temos 10 minutos para a discussão. Eu vou começar com o Benhur. Benhur, boa noite. Boa noite. Parabéns, em primeiro lugar, parabéns. Eu acho que é uma tese bem interessante, de uma coisa que a gente, nosso grupo, gosta muito. E eu acho que a gente não sabe muita coisa de esôfago. A única certeza que eu tenho de esôfago é que o Circa não é um bom monitor de temperatura esofágica. Isso é uma certeza. O estudo de vocês, ele não usou temperatura, então ótimo, então porque isso realmente, assim, o Circa engana muito a monitorização de temperatura esofágica, tanto que você teve lesão e não nas temperaturas mais altas do Circa, porque o Circa não monitorou adequadamente a lesão naqueles locais, e é um problema do Circa mesmo. Acho bem interessante. Do ponto de vista técnico, como é que vocês fizeram? Vocês iam para anterior, posterior, anterior, posterior? Como vocês manejavam isso? Você quer responder, Flávio? Quer que eu responda? Posso responder, senhor. E, obviamente, se eu puder depois abrilhantar a resposta. Normalmente, a gente utiliza essa técnica mesmo sendo parede posterior e, por vezes, parede anterior. Às vezes a gente ia seguindo com a parede anterior e algumas vezes, quando a parede anterior já estava quase finda, a gente só ficava realmente com essa troca na parede posterior. Legal. Na verdade, o que nós fazemos, quando nós aplicávamos deflagrávamos uma lesão na parede posterior, independentemente da temperatura esofágica, nós, na parede posterior, nós sempre buscamos distanciar a próxima lesão pelo menos 2 centímetros da lesão anterior, evitando sempre a colocação de lesões adjacentes para evitar essa somação de aquecimento. Né? E sempre que houvesse a necessidade, eventualmente, de fazer uma lesão adjacente, nós esperávamos em torno de 60 segundos para fazer essa lesão virtuosa. Quem trabalha com ablação sabe que a gente começa, às vezes, a mobilizar o catéter, às vezes a gente tem dificuldade de impactar o catéter numa determinada região. Então, às vezes, a gente vem em velocidade de cruzeiro, entre aspas. Então, para evitar, na verdade, perder aquele posicionamento, que seria um posicionamento interessante, para deflagrar uma lesão adjacente, a gente sempre esperava pelo menos 60 segundos. Mas, idealmente, sempre migrando a posição do catéter, idealmente, sempre buscando pelo menos 2 centímetros. E, em algumas situações, nós anteriorizávamos a lesão, fugíamos da parede posterior, com o intuito de darmos essa janela de tempo de 60 segundos para evitar essas lesões adjacentes. Fazendo um comentário em cima do Circa, eu também tenho uma visão parecida com a tua, mas depois desse material, eu acho que a aplicabilidade do Circa ele é interessante, pelo menos para essa técnica que a gente está propondo, porque em sendo um catéter pre-shaped, na verdade, a gente consegue visualizar ou radiologicamente
saber mais ou menos aonde está o esôfago, a posição de uma maneira mais clara e estendida do esôfago, de tal modo que isso gera uma otimização de tempo. Porque se eu tenho, na verdade, um esôfago à esquerda, que está muito bem caracterizado pelo CIRCA, por exemplo, eu posso migrar para a direita sem seguir essa técnica, correndo menos risco de ter aquecimento aditivo, visto que eu estou visualizando de uma maneira mais ou menos fiel à posição anatômica do esôfago. Exato. A única coisa que a gente tem que lembrar é que se não está aquecendo, não quer dizer que o esôfago não está ali, né? Isso é uma coisa, a gente levantou isso em 2014, 2015, fez um randomizado, CIRCA versus... Na verdade, randomizado não, nós botamos 2 termômetros dentro do esôfago, o CIRCA e a nossa maneira de fazer, e em 70% das vezes, a nossa maneira de fazer subia a temperatura do esôfago e o CIRCA não. Em 10% subiu os dois, desculpa, em 20% subiu os dois, e em menos de 10% subia só o CIRCA. Então, a gente só precisa ter essa, assim, é uma noção, mas dessa maneira perfeito, Tarcísio, exatamente, dessa maneira perfeito, porque você está movimentando, eu acho bem interessante isso, realmente bem interessante. Hoje de manhã, nitidamente, numa ablação, era isso aí, a gente via aquecimento aditivo, tinha que esperar mais de 1 minuto, e coisa, porque se você faz uma lesão do lado da outra, mesmo esperando, às vezes, você vê que não retorna a temperatura basal e sobe muito mais rápido, né? A lesão aditiva, né? É interessante isso. E eu tenho 2 ensinamentos, assim, desse material, porque a gente idealizou a técnica e começou a fazer. E a gente, ao longo do emprego dela, vai aprendendo e vai tendo algumas sacadas. Esses 11%, na verdade, é que o Flávio demonstrou muito bem. Nós fizemos uma comparação com a casuística nossa anterior, utilizando uma técnica de dragging, né, com high power and short duration. Nós tivemos uma incidência de 25% em pacientes que fazem endoscopia nas primeiras 24 horas, o que é algo bem similar àquilo que se encontra em literatura quando esses pacientes são estudados endoscopicamente nas primeiras 24 horas. E assim, uma coisa que eu aprendi, ou que nós estamos aprendendo nesses casos, é o seguinte, com a radiofrequência. Esses 11% que nós tivemos, de lesões térmicas esofágicas, foram lesões superficiais, o máximo que nós tivemos foi Kansas 2A, na verdade, possivelmente estejam relacionados a algumas situações em que nós consideramos a porção inferior da veia, seja da veia pulmonar inferior esquerda, seja da veia pulmonar inferior direita, como estando na região anterior, e quem trabalha com ablação sabe que, às vezes, a gente acha que está aplicando uma posição mais anteriorizada e, mesmo assim, determina aquecimento esofágico. Então, uma modificação que nós estamos fazendo na técnica é exatamente considerar aquilo, entre aspas, que nós chamamos de sovaco da veia, como sendo parede posterior e poupando o sovaco da veia exatamente dessas lesões adjacentes e com o intuito de minimizar essas chances, né, de aquecimento aditivo e, consequentemente, de lesão térmica esofágica. Perfeito, Tarcísio, a gente vê isso também. Na borda anterior da inferior, às vezes, esquenta esôfago. Exatamente. Antes de eu passar para o Camanho, eu só quero fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa aqui, Tarcísio. Eu entendo que você incorporou a sua técnica já, né? Não foi só o objeto da sua tese, mas você incorporou nos seus procedimentos. Se você tem um CIRCA e você identifica que esse seu esôfago está muito mais desviado para a esquerda, mesmo assim você utiliza a mesma técnica à direita ou você fica tranquilo em relação a isso? Não, atualmente eu não estou mais fazendo. No início nós fazíamos. Então, atualmente nós, olha, parede posterior, evita fazer aquecimento aditivo. Atualmente, usando o CIRCA, é isso que eu coloquei para o BU atualmente, o CIRCA ele é muito útil no sentido de me delimitar de uma maneira razoavelmente clara a posição anatômica do esôfago. Existe uma situação, Luciana, em que eu poupo os 2 lados, quando o esôfago é central. Então, tem aquelas posições de esôfago central, aí não. Aí, nessa situação, eu sigo essa técnica dos 2 lados. Mas um esôfago bem desviado para a esquerda, que é uma posição que é bastante comum de encontrar na prática diária, né? Assim, nessa situação, eu não utilizo essa mesma técnica à direita, porque com isso eu ganho tempo. Mas vocês podem observar que, mesmo utilizando essas fugas, né, o burning and running, como o Flávio colocou,
os tempos de isolamento foram relativamente curtos. Nós tivemos em torno de um procedimento, em torno de 1h30 para ter as 4 vezes isoladas. Eu não julgo esse um tempo ruim, né, para isolamento por ablação por radiofrequência. Camanho? Seu áudio. Primeiro, eu concordo assim, que o Circa tem. Eu acho que eu concordo com o Benhur e com o Tarcísio. Eu acho que o Circa tem suas limitações, claro, mas assim, é o que eu utilizo. Eu acho que ele dá muito uma noção, né? Se está para a esquerda, se está centrado. Então, assim, não acho que a gente também possa assim, crucificar o Circa, assim, que não. Mas, assim, eu acho que ele me dá muita noção disso, né? Se está para a direita, se está para a esquerda. Acho que a ideia do trabalho é bastante interessante. Acho que, eventualmente, a gente, de uma maneira não exatamente como essa, claro, intuitivamente faz isso, começa a aquecer, vamos à parede anterior, vamos queimar a parede anterior, terminar. Muitas das vezes, as esquerdas, você isola ali, passa pela região anterior e elas isolam ali. É muito comum os inputs anteriores das vezes esquerdas. Mas, assim, então, eu achei a ideia muito interessante. Eu queria também fazer uma pergunta de cunho prático, assim, que eu acho que o Tarcísio começou a responder. Porque, conforme você falou, quem faz a ablação, às vezes você vai indo, você está descendo naquela linha, você está encaixado ali, você achou uma posição que, às vezes, é difícil você chegar ali, você conseguiu achar e conseguiu. Nem sempre é tão simples assim. Não, eu vou para frente, vou para cá, vou para lá. Claro que é simples, mas isso. Você acha que isso agregou? Você começou a falar já, né? Mas assim, vocês sentiram assim um aumento de tempo? Vocês acham que isso daí teve algum impacto no tempo total de procedimento? Que isso daí eventualmente foi um fator assim que possa ter assim atrapalhado um pouco o andamento, porque a gente sabe que aquela história de isolar na primeira passagem é um dado importante, né? Uma coisa que se correlaciona, né? Com recidiva da FA. Então, quer dizer assim, isolar na primeira passagem é uma coisa que a gente busca, né? Qual foi a percepção de vocês, Flávio, Tarcísio, enfim? Mãe, veja, assim, eu tenho a percepção que você aumenta tempo. Eu não posso te dar isso em números, porque assim, essa comparação de série de casos que o Flávio apresentou foi uma comparação não controlada. Nessa série de utilização dessa técnica, nós somos mais metódicos do ponto de vista de compilação de informações. Na compilação das informações com a técnica de drag, nós não tivemos não temos essa informação precisa para te dizer, olha, a percepção que eu tenho é que usando o drag você isola mais rápido. Eu não tenho dúvida, sabe? Fazendo a aplicação, a ablação ponto a ponto, sem essa migração da ponta do eletrodo, a gente consegue isolar mais rápido. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, mas eu não tenho essa informação em números. Assim, eu não consigo te dar. Eu acho essa colocação que você fez muito interessante, porque muitas vezes a gente encaixa o catéter numa determinada posição, e muitas vezes é difícil de chegar, e é triste, puxa, aquecer o esôfago. O que nós temos feito nessas situações é a espera. Então, em vez de migrar o catéter, esperar pelo menos 60 segundos, e se naquela lesão houve uma elevação substancial de temperatura detectada pelo Circa, fazer uma lesão adjacente não apenas se transcorrer uns 60 segundos, fazer sim, se além dos 60 segundos, se observar uma queda da temperatura. Porque esse é um outro dado que nós observamos na prática. Muitas vezes os 60 segundos não são suficientes para permitir o esfriamento da lesão anterior. Você precisa esperar mais de 60 segundos. Não é raro a gente ver isso. Então, hoje, o que eu faço é isso. Eu tive um aquecimento naquela região, eu estou numa posição que eu não quero tirar o catéter daqui, a isso, obviamente, eu espero um pouco mais de tempo, pelo menos até baixar a temperatura, ou se a temperatura baixou, pelo menos 60 segundos para fazer a lesão acima daquela, entendeu? É dessa forma que nós temos agido. Mas, assim, eu concordo contigo, sem dúvida, é uma técnica que deve agregar mais tempo de procedimento. Mas eu não achei 90 minutos um tempo ruim, sabe, tamanho, assim, um tempo bem razoável para uma ablação CFA, 90 minutos em média, né, para isolar 4 vezes. Então, eu acho que pela segurança que isso pode conferir, via conferir, na verdade, no procedimento,
Isso é interessante. Só para vocês terem uma noção, essa série de casos que o Flávio apresentou antes, e que nós não usamos essa técnica, está sendo até motivo de uma publicação que vai sair agora no Journal of Atrial Fibrillation, em que nós comparamos o dragging com o ponto-a-ponto high power short duration, mostrando, pela técnica tradicional, mostrando que não tem uma diferença significativa na incidência de lesão térmica esofágica nesses pacientes submetidos à endoscopia das 24 horas iniciais. É 25% versus 23% usando as duas técnicas. Ou dragging versus high power and short duration, sem a utilização dessa fuga, né, das lesões adjacentes. Como é que se diz? Mas nós não temos essa informação comparativa de tempo. Isso para comparar, do ponto de vista de constatação, de simplificação no que diz respeito a tempo. Agora, eu acho que o que nós privilegiamos aí, na verdade, foi tentar jogar um pouco mais de segurança, né? Porque, como o Flávio bem pontuou aí, as fístulas continuam acontecendo, né? Então, isso é algo que nos assusta. Com o PFA, a gente espera que isso venha a ser resolvido, mas novos problemas vão surgir naturalmente, com novas técnicas, mas enquanto nós estivermos utilizando a radiofrequência, me pareceu que isso pode vir a ser uma solução para o problema, entende? Tarcísio, uma pergunta rapidinha. Qual era o espaço interlesão? Quando vocês voltaram? 6 milímetros. 6. Pessoal, o assunto está interessante, mas a gente precisa dar continuidade, que a gente ainda tem uma apresentação de caso clínico. Eu gostaria de convidar agora o Dr. Luiz Gustavo Bravos da Rosa, que é médico graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, cardiologista e eletrofisiologista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente fellow em eletrofisiologia na McGill University. Olá, Luiz Gustavo. Olá, boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, doutor José Tarcísio. Boa tarde, doutor Benhur, doutor Luiz Camanho. É uma grande honra estar aqui presente, apresentando o Fórum da Residência Sobrac. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, eu não sei porquê, mas eu perdi a visualização de vocês na tela. Então, será que tem alguma razão específica? Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, eu acho Luiz. que está compartilhado, Sim. né? Não, aí o pessoal, eu acho que é isso. Agora sim. Então, eu vou apresentar para vocês hoje um caso clínico envolvendo Pulsed Field Ablation combinado com crioenergia. Então, é um paciente PR, 50 anos, com história média pregressa de dislipidemia, apneia obstrutiva do sono e doença arterial coronariana não obstrutiva. Esse paciente vinha apresentando palpitações de espinéia há 3 meses, que vinha com a piora progressiva. Até que um dia ele procurou seu cardiologista, e esse cardiologista verificou que ele estava em ritmo irregular, e diante disso, ele acabou fazendo uma abordagem com o paciente. Quando ele viu que o paciente vinha apresentando dispneia importante, progressiva, e mais palpitações, e uma difícil resposta aos antiarrítmicos, aos beta-bloqueadores, ele resolveu propor para esse paciente uma cardioversão. Então, esse paciente foi encaminhado para o nosso hospital aqui, o Hospital General, Montreal General, para realizar uma cardioversão. Antes de fazer a cardioversão, esse paciente foi submetido a um ecocardiograma transesofágico, que demonstrou uma fração de ejeção de 40%, com uma hipocinesia moderada, e foi possível excluir trombos no apêndice e no átrio esquerdo. Após isso, foi então cardiovertido 200 joules, com sucesso. Naquele momento, foi optado por começar com a amiodarona para manter o ritmo sinusal. Porém, esse paciente começou, no uso da amiodarona, a apresentar bradicardia e começou a sentir ruim e não tolerou muito medicamento. Seu cardiologista, então, resolveu encaminhar para o nosso ambulatório de eletrofisiologia para uma abordagem adicional. Esse aqui é o eletrocardiograma, que ele chegou na clínica de eletrofisiologia. Dá para ver que é um eletrocardiograma com uma bradicardia sinusal.
mas sem demais alterações no eletrocardiograma. Então, esse paciente foi encaminhado para nós e começamos a conversar, discutimos todas as possibilidades, e naquele momento a gente tinha recém-iniciado um protocolo de pesquisa envolvendo pulse field ablation combinado com crioenergia. Então, esse protocolo de pesquisa, que está sendo coordenado aqui pelo Dr. Vidal Cibai e pelo Dr. Atul Verma, foi oferecido ao paciente, e após discutir as opções entre radiofrequência e PFA, o paciente acabou concordando e ser submetido ao nosso protocolo de pesquisa, que é sobre o protocolo do Parallel Study. Então, para mostrar para vocês como é que é esse console, então, são duas energias combinadas. Aqui na parte esquerda, a gente tem o console PFA, que é uma CPU que entrega a energia bipolar, bifásica, até com vários pulsos, até 2,4 kV. E aqui embaixo é o protocolo de crioenergia, que é com ultra-low, com a crioablação ultra-low, atingindo até menos 195 graus Celsius na ponta do catéter. Tudo isso é conectado dentro de um catéter que tem um shape que é forma reta, mas se coloca um stylet dentro dele que fica uma forma arredondada. Então, ele fica circular. Então, no procedimento, a gente inicia com 25 segundos de ultra-low crioenergia, e após os 25 segundos, então, começa a liberar pulse field ablation. Qual que é o grande objetivo dessa técnica? Que quando o tecido fica congelado, atingir a temperatura bem negativa, é possível fazer um contato melhor e fazer com que a lesão da PFA seja efetiva. Se fosse o contrário, PFA primeiro e crioenergia depois, seria a crioenergia que faria a lesão mais profunda. Então, nesse caso, a gente consegue fazer lesões mais profundas e sem ter o grande risco, que é a questão da lesão esofágica. Ao mesmo tempo, tem a questão que com a crioenergia, você estaria evitando de microbolhas estiverem voltando para trás, e tu concentra mais a lesão no próprio tecido. Então, essa que é a grande questão da técnica utilizada. Então, a gente utilizou nesse paciente uma punção transeptal única e o sistema de mapeamento anatômico NAVEX. O paciente fez o procedimento em ritmo sinusal. A gente utilizou o HD Grid para fazer o mapeamento. Então, é possível verificar aqui as 4 veias pulmonares. É possível também verificar a parede posterior, que apresenta algum grau de cicatriz. Então, iniciando as lesões, aqui eu vou mostrar uma das abordagens. As lesões são feitas de formas segmentares, essa técnica. Elas não são feitas de forma de single shot. Então, é um pouco diferente. Mas não há reforço das lesões. Uma vez que a lesão é formada, ela é mantida e vai para o próximo segmento. Então, aqui iniciando a lesão, a gente consegue ver que começa a congelar na ponta do catéter, e após 25 segundos, a gente vê que é deliberado por um curto período de tempo o pulso field ablation, mas são vários pulsos, chega a ser 100 a 200 pulsos em cada aplicação, num curto espaço de tempo, de forma bifásica. Então, aqui são os mapas com as lesões, são lesões segmentares, que vão correndo todos os segmentos. As lesões acabam sendo mais rápidas, porque o catéter ele é capaz de acoplar várias partes da veia e vai correndo. Depois que faz a parte das veias, é então abordada a parede posterior, e a ablação da parede posterior é bem agressiva. Onde há sinal, é ablacionado, como objetivo de isolar tudo que é possível, todo o sinal elétrico. Depois do procedimento, a gente retira o catéter de ablação e então coloca o HD Grid para remapear o átrio esquerdo. E a gente consegue ver aqui
que há um isolamento tanto das veias pulmonares como da parede posterior pelo mapeamento eletroanatômico. E a gente consegue ver aqui também, aqui na direita, que não há nenhum sinal dentro dessa superfície da parede posterior. Esse paciente teve um segmento, esses pacientes vão ser seguidos 0, 3, 6, 9 e 12 meses após o procedimento. Então, esse paciente já fez o primeiro follow-up desde o procedimento dele. O procedimento dele foi realizado 8 de novembro e ele já realizou um Holter. Esse Holter de 48 horas não mostrou nenhuma evidência de arritmia, mas esse paciente também apresenta em casa o CARD, que é uma espécie de, como se fosse um watch, que o paciente coloca os 2 dedos e obtém a derivação de 1. Como ele é um paciente muito sintomático, era muito sintomático, ele faz vários cardias e sempre está mandando para a nossa equipe, e até então ele não teve nenhum sinal de recorrência, ele tem se mantido bem, e a principal parte importante é esse paciente que tinha um eco de fração de ejeção de 40% em fibrilação atrial, recuperou a fração de ejeção para 55%, e ele não está precisando fazer uso de nenhum antiarrítmico, e ele conseguiu parar a anticoagulação após 3 meses de segmento. Esse é o caso clínico para apresentar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Você pode finalizar sua tela? Aham. Camanho, quer começar os seus comentários? Bem, parabéns, Luiz Gustavo. O caso, assim, sempre suscita muito, né? Assim, porque novas técnicas estão aparecendo e o PFA, sem dúvida, com ou sem crio, enfim, está mostrando um ganho enorme, né? Assim, tá se consolidando muito. Mas a gente ainda lida com alguns problemas, pelo menos que a gente assiste, né? Minha experiência nenhuma, claro, mas assim, que é o problema de espasmo coronariano, tem algumas situações aí. Então, algumas perguntas, só para eu entender, só para você nos pontuar aqui. Vocês têm quantos casos? Assim, queria que você falasse aí da experiência de vocês hoje, né? Porque essas coisas são muito novas, mas agora, em final de março, quantos casos vocês já tiveram? Se nesse caso, especificamente, eu entendi que talvez ele fosse paroxístico / persistente, se foi só isolamento de veia, não ficou, não sei se eu não prestei atenção, mas se isolou a parede posterior também, né? Eu acho que sim, tenho a sensação que sim, mas se vocês tiveram alguma intercorrência, como é que tem sido a experiência de vocês em relação a isso, especificamente a espasmo coronariano, que é uma coisa que quando a gente vê os relatos e algumas apresentações nos assustam muito, né? E assim, que falasse assim da sua experiência, então, e das principais complicações ou dificuldades, qual a sua percepção a respeito do método. Mas Então, parabéns pela apresentação, parabéns pelo caso, bastante interessante. muito obrigado. Então, aqui a Tamaguil, desde que eu cheguei aqui no Fellow, eu vi 6 casos. São 4 casos envolvendo crioenergia com PFA e 2 casos somente PFA. Das complicações, assim, que foi possível verificar, a gente teve uma paralisia nervofrênico recentemente, mas que durou 24 horas e a paciente recuperou 100%. A gente não teve nenhuma complicação esofágica no momento. E espasmo coronariano, a gente não teve nenhum espasmo coronariano até o momento ainda. Mas ainda não fizemos CTI, né? Não fizemos istmo, que talvez seja um dos maiores desafios da PFI hoje. E também não fizemos taquicardia ventricular, somente fibrilação atrial. Tarcísio, quer comentar? Parabéns, Luiz Gustavo. Eu achei interessante no caso, uma coisa nova, uma combinação de 2 formas de energia. Agora, veja, uma coisa que não ficou muito clara para mim é o seguinte: uma das grandes vantagens do PFA é a simplificação. É a gente conseguir isolar uma veia por um único disparo. Eu assisti alguns casos em Portugal. Eles estão com uma experiência relativamente grande lá, e assim, eu fiquei realmente impressionado com
facilidade, ou seja, em pouco tempo você consegue isolar as veias com bastante segurança. A combinação do congelamento ao PFA tira uma das vantagens do PFA, ou seja, você joga mais tempo no procedimento, você cria a perspectiva de lesões à distância, ou seja, incluindo esôfago, porque a gente sabe que o gelo também gera, o esfriamento também gera lesão térmica esofágica, aliás, a taxa de ocorrência de lesão térmica esofágica é superponível da radiofrequência, da VAIS, né? Inclusive até com probabilidade de paralisia frênica, que é uma das complicações, como vocês tiveram aí, do próprio método, né? Então, não ficou claro para mim que vantagens se espera utilizando uma técnica híbrida versus utilizar simplesmente o PFA, que aparentemente é a grande revolução do momento. Aqui a gente conversa muito com o Dr. Verma, que é uma pessoa extremamente apaixonada pelo assunto, e a grande questão da PFA é que você consegue isolar as veias pulmonares 100% em todos os procedimentos, em fase aguda, mas que o grande problema é que foi tentado várias formas de conseguir lesões profundas para manter mais durabilidade do isolamento das veias pulmonares, e até o momento o PFA não se mostrou muito eficaz nisso. Então, o que o pessoal está tentando fazer agora é que, usando o método de crioablação, por exemplo, ou de radiofrequência, que seja de curta duração, porque 25 a 30 segundos é muito curto tempo, você consiga efetivar mais a lesão da PFA. Esse que é o objetivo. Então, acredito, nessa complicação, por exemplo, que tivemos, a gente fez o teste de crio antes e não houve nenhum momento paralisia de frênico, mas foi quando foi entregado a PFA, exatamente no que entregou a PFA, teve a paralisia de frênico. Se eu só complementar uma pergunta, veja, o comportamento histológico do tecido, quando é submetido à PFA, ele é bastante estudado, tem N estudos sobre isso, né, em termos de profundidade, etc. E são lesões, assim, aparentemente bem efetivas. Vocês têm realizado estudos in vitro da utilização do PFA sobre um tecido congelado? Porque é isso que é a grande questão, ou seja, você não está fornecendo PFA sobre um tecido que está numa situação normal, está congelado. Sim, está sendo realizado, né? O Dr. Verma está fazendo, na verdade, estudos em animais sobre isso, e ele conseguiu perceber que após analisando histologicamente, as lesões conseguem ser muito mais extensas, mais profundas com o tecido congelado. Narciso, eu e o Camanho estava num congresso recentemente em que se abordou bastante isso. O que os caras estão aprendendo? Que o PFA precisa ter contato. As lesões que se imaginava que tu não precisaria um contato tão bom, os caras aprenderam que não é assim. Tu precisa ter bom contato para ter boa lesão. Isso é um ponto número 1. Por isso também a crio. A crio tu vai gelar, vai aderir, e aí o teu contato vai ser melhor com a parede. E a outra coisa que é o grande problema também é a microembolia, né? É as bubbles. Então, com a crio, você diminuiria as bubbles para aí jogar o PFA. Então, os estudos que eles estão fazendo têm demonstrado isso. Quando você joga o gelo, você diminui a formação de bolhas durante a aplicação do PFA, que talvez seria uma das grandes coisas. E os estudos têm mostrado isso, né? Agora, recentemente, ali do New England, né? O resultado em um ano foi ruim, né? De manutenção de ritmo sinusal, né? Então, assim, foi abaixo da radiofrequência, bem abaixo. Então, parece que a oitava maravilha do mundo não seria tão oitava maravilha do mundo assim. E é isso que eles têm tentado otimizar essa lesão. O pessoal... Mas é curioso com isso, porque a gente vai começar a perder uma das grandes vantagens da PFA, que é a segurança, né, assim, do procedimento. Ou seja,
Isso realmente preocupa, porque a gente isso vai ter que ser muito bem estudado para ver se a gente não está trocando 6 por meia dúzia. Na verdade, no que diz respeito, não apenas à efetividade de lesão, na perseguição de efetividade, a gente está voltando a uma situação anterior de complicações, como nós acabamos de mostrar na apresentação anterior. Exatamente, e esse é o ponto. O pessoal da Europa, que está com bastante caso, lá está liberado, né? E o pessoal está falando isso, assim, realmente eles têm, não adianta, é o aprendizado do número, né? E eles têm visto muitas coisas que, teoricamente, não deveriam acontecer, né? Em teoria, né? Eu acho que tem a questão do resultado, né, Benhur? Assim, os resultados não são tão assim, animadores, não, né? Quando você compara com o que a gente faz, com o que a gente está com a radiofrequência, não são tão animadores, não. Né? Assim, eu acho que realmente precisa melhorar, né? Assim, e eu acho que é daí que vem a história da CRIO, né? Quer dizer, é isso, para você. Voltando ao velho conceito que a ablação tem que ter contato, né? Exato. É uma técnica que exige contato, bom contato, né? Fundamental, desde que a gente usava 4 milímetros, né? Mas é isso, contato. Enfim. Qual que é o tempo de aplicação, Luiz Gustavo? Cada lesão são 30 segundos. 30 segundos. Tá ótimo. Alguma pergunta a mais relacionada à primeira apresentação agora? Acho que a gente chegou no nosso tempo mesmo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada, Luiz Gustavo. Obrigada, Flávio. Parabéns a ambos pelas apresentações. Obrigada, Benhur, Camanho, Tarcísio. Um prazer. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito bom estar aí junto com vocês. Mesmo à distância. Foi uma honra. Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.